Então, pessoal, eu quero agradecer a quem já está conosco. Hoje o nosso bate-papo é sobre direito imobiliário. Convidei o Rafael Duarte, meu colega na Comissão Especial de Direito Imobiliário e também meu colega no Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Ele é especialista em direito imobiliário. E vamos fazer um bate-papo, então, sobre locações nesse momento de pandemia. Eu começo, então... Rafael, tu quer te apresentar ou já vamos tocar ficha? Cara, vamos direto para o assunto, para o pessoal não ficar com a parte de ter diversações aqui. Vamos direto para o que interessa. Então, pessoal, nós terminamos 2019 com grandes perspectivas. A Bolsa tinha subido mais de 30% em 2019. O índice de fundos imobiliários subiu mais de 70%. Nós vínhamos num cenário de redução nas taxas de juros, retomada do crescimento econômico, e o setor imobiliário, então, tinha grandes perspectivas de 2020 ser um excelente ano. E aí, em dezembro, começou a espalhar o número de casos do Covid, a partir da China, chegando no Brasil em fevereiro. E logo que chegou no Brasil, o coronavírus começou a se espalhar. Dia 11 de março já foi, então, declarada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde. E a partir de março já começaram vários decretos em vários municípios, restringindo a abertura do comércio e estabelecimentos em geral. Então, nesse contexto, é que nós vamos fazer o debate hoje, focando em locações comerciais. Essa redução, esse isolamento que foi necessário para reduzir a circulação de pessoas trouxe impactos econômicos bastante relevantes. Esses impactos ainda não se sabe até quando, quanto tempo vão perdurar e por quanto tempo vão refletir. Mas é fato que o comércio e diversos estabelecimentos também em construção civil sentiram bastante esse baque. E no meio desse cenário, nós tivemos agora, no final de abril, o lançamento pelo Estado do distanciamento controlado, um plano de distanciamento um plano de monitoramento de distanciamento controlado, que estabelece 4 faixas para as cidades. Começa em amarelo, laranja, vermelho e preto. E esse distanciamento, então, ele vai ser analisado semanalmente, através do governo estadual, e também vai refletir na possibilidade de abertura ou não dos estabelecimentos. Então, Rafael, já começo até lançando a primeira pergunta. Diante desse contexto, o que o locatário pode fazer para preservar a relação comercial, a relação contratual, nesse momento de insegurança? Pois é, Alexandre. A gente está num cenário em que o começo de tudo é que a gente não pode ter nenhuma resposta que seja uma resposta definitiva, né? Infelizmente, a gente não tem como oferecer nenhuma resposta definitiva, porque a gente está observando, e agora com o plano de distanciamento controlado, que tem essa proposta de alterações semanais, é muito difícil a gente conseguir dizer que, bom, a partir do momento que nós tivermos um movimento de abertura dos estabelecimentos, esse movimento de abertura ele vai se propor à definitividade, porque não tem nada que garanta isso. A gente pode ter daqui a pouco, como saiu agora a indicação de que a tendência é que nós tenhamos a publicação no decreto aqui em Porto Alegre, informando que a tendência é que nós tenhamos a reabertura dos estabelecimentos de alimentação, restaurantes e bares, com restrições e tudo, mas são ambientes que naturalmente as pessoas não vão poder utilizar máscaras. Então, existe uma grande possibilidade de que daqui a pouco a gente observe um aumento no número de casos e isso possa gerar um fluxo inverso. Em vez de um fluxo de abertura, um fluxo de restrição e de fechamento novamente. Então, a base de tudo é a gente começar a analisar a realidade local. Esse plano de distanciamento ele tem como qualidade essa capacidade de levar em consideração as realidades locais. Então, como bem tu comentaste, a questão da divisão do Estado em regiões. E essas regiões vão ser classificadas dentre as quatro bandeiras. E essas bandeiras podem representar uma maior restrição ou uma menor restrição. E havendo uma maior restrição, isso vai impactar naturalmente nas locações. Se, porventura, o locatário estiver inserido num cenário desse, em que ele não puder abrir o estabelecimento, ou ele tiver uma restrição significativa em relação ao uso que ele pode ter do imóvel, o primeiro passo para a gente conseguir consolidar aquilo que a gente sempre fala, que a gente orienta, que é a questão de se propor ao debate, se propor à renegociação. Primeira coisa vai ser abrir o jogo com o locador.
é encaminhar uma notificação, pode ser uma notificação formal, pode ser uma notificação por e-mail, pode ser uma ligação. Naturalmente, a gente tem algumas restrições em termos de circulação, muitas vezes a pessoa não vai conseguir ir até a imobiliária para conversar, isso é contraindicado. Mas o importante é que o locatário ele se posicione de uma forma a dizer, eu quero pagar, eu só não tenho como pagar o que está previsto em contrato, porque há uma realidade diferente que faz com que eu não tenha condições de pagar isso agora. Mas eu quero que o contrato se preserve e quero achar uma solução dialogada. E esse vai ser o primeiro passo. E a partir disso nós teremos as etapas subsequentes que vão ter como vetor central o propósito de renegociação. Rafael, eu acredito que é interessante nós dividirmos essa questão da negociação, pensando em estabelecimentos que estão fechados, estabelecimentos que estão com abertura parcial, que nem tu falaste que os restaurantes e bares talvez abram ainda neste mês de maio, pelo menos até o final de maio, com restrições, é lógico. Mas nós já temos, por exemplo, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais voltados para alimentação que estão com takeaway e delivery. É óbvio que nós sabemos que essas vendas através de delivery elas não conseguem atingir o mesmo patamar do restaurante que está aberto, somente porque esses restaurantes tiveram que modificar toda a estrutura para atuar com delivery, e antes talvez não atuassem com delivery, considerando também que os shoppings permanecem fechados e alguns estão apenas com o mercado aberto. E o Carlos comentou ali agora. O Carlos acabou de falar. Ou talvez estejam com a praça de alimentação parcialmente aberta só para takeaway. Então, todas essas questões elas modificam a relação com o locador, né? Eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre isso, então pensando em estabelecimentos fechados, estabelecimentos que estão atuando com restrições e estabelecimentos que já voltaram à normalidade. Perfeito. Alexandre, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que destacar nessa análise é a gente ter como base o que a gente costuma chamar muito como a questão da bilateralidade do contrato de locação, que pressupõe o que a gente costuma chamar de sinalagma, que é um equilíbrio entre as prestações que cabe a cada uma das partes. Nós temos de um lado a figura do locador e de outro lado a figura do locatário. Quando a gente trata de um contrato de locação, o simples fato do locatário ter acesso à chave do imóvel, poder passar a chave no imóvel, entrar no imóvel, não exaure a obrigação do locador, porque existe uma finalidade àquele contrato, que é a finalidade comercial. Diferentemente seria o caso de uma locação residencial, que a gente pode até comentar um pouco mais além, mas como não é o foco da live, a gente não vai abordar especificamente. Mas quando a gente fala de uma locação comercial, o uso comercial do imóvel faz parte do objeto da contratação. Se porventura eu celebro um contrato de locação e eu não tenho a possibilidade de dar essa destinação específica, que pode ser por um obstáculo absoluto ou um obstáculo parcial, no caso do takeaway e do delivery, isso vai impactar esse equilíbrio. Se isso vai impactar esse equilíbrio, a gente tem que analisar sobre o ponto de vista da prestação de um lado e prestação de outro. Se a prestação do locador é disponibilizar o imóvel para o locatário, não só disponibilizar o imóvel para ele guardar os equipamentos, para ele utilizar a cozinha, para ele poder receber os seus funcionários, para ele poder receber clientes, a gente tem que desmembrar tudo isso e verificar quais dessas possibilidades, essas utilidades práticas do locatário que não estão conseguindo ser preenchidas. E no caso que a gente vai analisar hoje, a gente tem tanto o cenário em que ele não tem nenhuma utilidade no recebimento de clientes, como por exemplo uma loja de roupa, que hoje não tem condições de atender dentro do seu estabelecimento, e nós temos a questão dos estabelecimentos de alimento, que podem tanto fazer por delivery quanto takeaway. Só que em ambos os cenários o que a gente tem é uma redução na utilidade prática do imóvel. A questão é como é que a gente vai quantificar isso. A gente vai abordar um pouco mais além, mas a dúvida vai ser especificamente em relação a isso. Se há uma redução na utilidade prática do imóvel, isso impacta direto na obrigação do locador. E isso tem que gerar um reflexo na obrigação do locatário para que a gente possa, em certa medida, restaurar esse equilíbrio. Porque há uma quebra nesse sinalagma contratual, porque se tem todo esse grupo de obrigações e algumas delas não estão sendo cumpridas, não seria adequado, não seria equidistante na relação obrigacional exigir do locatário o pagamento do valor integral. Porque se ele não está conseguindo receber todo aquele retorno que ele tinha, que era legítimo ele receber, não faria sentido ele ter essa obrigação de pagar o valor integral, quando que, na verdade, o locador não está conseguindo cumprir integralmente, mesmo que por fato fortuito, que não cabe a ele, porque, afinal de contas, é por uma pandemia e por imposições do poder público.
mas não afasta o descumprimento contratual. Ele só não vai ser responsável pelas sanções e encargos moratórios decorrentes da MOR. Rafael, como o nosso objetivo é falar um pouco sobre locatário e sobre locador, pensando nessa relação que nesse momento está bastante conturbada, eu começo te perguntando, então, como que o locatário poderia iniciar essa negociação, quais são os argumentos que ele poderia trazer, até já comentaste alguns, né? Mas qual seria o primeiro passo nessa negociação? E depois vou te fazer também uma pergunta sobre o locador, como que ele pode se proteger também sobre isso, né? Tendo em vista que, obviamente, ele depende daquele locativo, muitas vezes, inclusive é o único imóvel que o locador tem, que está disponibilizando, que é a única fonte de renda extra que ele tem, por exemplo. Então, iniciando pelo locatário, como que ele pode começar essa negociação? Perfeito. Uma coisa que a gente tem que tu acabaste comentando e que é importante, que é um grande risco que a gente vai ter, e a gente já está observando isso, é o risco dos aventureiros, é o risco dos oportunistas, que aproveitam um momento de instabilidade para tentar conseguir ter os mesmos ganhos do que seriam legitimamente passados e transmitidos para locatários que estão entrando numa situação dessas e foram efetivamente penalizados pela pandemia, mas que até então estavam cumprindo regularmente os seus contratos. Então, uma coisa que a gente teria que destacar nesse ponto é a obrigação do locatário de entrar nessa negociação, demonstrando que existe efetivamente uma relação de causalidade entre a queda do faturamento que ele observou, a dificuldade na gestão do empreendimento dele e a pandemia e as restrições. Se porventura tu tiveres uma demonstração contábil que mostre que, bom, contando novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, eu tive um rendimento, um faturamento mensal que oscilou entre 80 e 100 mil reais, por exemplo, chutando um número aleatório. E aí, de repente eu chego em março e meu faturamento caiu para 30, 35, 25, porque daqui a pouco eu tenho um delivery ou takeaway, a discrepância ela é gritante. Então, isso seria o primeiro ponto. Por mais que seja muitas vezes duro ou até desagradável para o locatário ter que abrir as suas contas e demonstrar para o locador a sua situação, ela é importante. É importante porque vai demonstrar a boa-fé dele. Vai demonstrar que ele está entrando nesse processo de negociação por causa de um evento externo, que não o atingiu por alguma desídia sua ou por uma gestão empresarial insatisfatória. Ele foi atingido por uma coisa que está atingindo todo mundo. E não tinha como ele ter conseguido driblar isso, não tinha como ter conseguido contornar isso. Só que também a gente precisa ter um cuidado importante, que é um cuidado que praticamente toda a doutrina está destacando em diversos artigos desde que a situação começou. É a questão de que a gente tem que desmembrar as características subjetivas do contrato das características objetivas, que é aquilo que eu comentei com vocês do equilíbrio entre a obrigação do locador e a obrigação do locatário. Isso é uma análise objetiva, que é a análise correta para conseguir buscar esse equilíbrio contratual. Se a gente for buscar muitas questões subjetivas, a gente começa a flertar com um pouco de ativismo judicial ou um pouco de solidarismo amplo numa relação contratual, que não é exatamente aquilo que a gente quer em relações paritárias, que é o caso da locação. É uma relação que ambos puderam participar ativamente da celebração do contrato, eles puderam definir o conteúdo do contrato, então não existe um desequilíbrio como acontece no caso de Código de Defesa do Consumidor, ou relações trabalhistas, ou em contratos administrativos que nós temos a prevalência do interesse público. Entende? São relações paritárias. Então as partes assumiram aqueles riscos. O problema qual é? O problema é que a gente está lidando com riscos que não foram previstos. E aí nós temos diversos doutrinadores que estão abordando isso, e uma delas é a Aline Miranda Valverde Terra, se não me engano, que abordou esse tema, que é a questão da alocação de riscos. O risco de uma pandemia, um risco de um fechamento absoluto do comércio, não foi um risco antecipado pelas partes. E se as partes não anteciparam esse risco, e elas não colocaram esse risco dentro do contrato e distribuíram para uma ou outra, nenhuma das partes pode ser penalizada. Então o caminho seria basicamente tu teres uma distribuição desse risco a posteriori. Então as partes teriam um desequilíbrio decorrente de um fato externo, que a nenhum dos dois foi imputado o risco e a necessidade de absorver isso. Então o caminho seria simplesmente cada um lamber suas feridas e distribuir esse risco de forma equânime. Porque não há nenhuma solução contratual para isso que não seja uma solução iníqua, que seria imputar exclusivamente a uma das partes, sendo que nenhuma das partes assumiu isso contratualmente. E justamente o que tu falaste, né, sobre o equilíbrio contratual,
Eu acredito que isso se torna evidente, né? No momento que fica praticamente 2 meses fechado, teu faturamento vai a praticamente zero, acaba tendo um desequilíbrio, né? Tu está pagando pela utilização do imóvel e não consegue utilizá-lo de forma plena, né? Até tu acabaste falando ali sobre um dos cuidados que locatário e locador tem que ter nessa negociação é justamente a transparência. Até eu ia te perguntar sobre como que o locador, pensando então no outro lado, né, como que o locador pode se proteger com relação a essa negociação, mas tu já acabaste comentando, né, que é importante então pedir que o locatário demonstre que a situação mudou e apresente então dados, relação de faturamento, etc. Até para que realmente essa transparência ela permaneça, né? Até porque tem que ter boa fé nessa negociação. O que nós estamos vendo bastante é muitas vezes as imobiliárias sendo reticentes, né, tentando evitar essa negociação e muitas vezes acabam nem levando para o locador alguma proposta pelo locatário. Nós já vimos isso diversas vezes. Por isso que então eu retomo a pergunta que eu tinha feito lá para ti sobre como que o locatário pode iniciar então essa negociação e caso a imobiliária então negue essa perspectiva de negociação, qual seria o próximo passo? E também já aproveitando, há uma obrigação em negociar? Então são três perguntas em uma aí. Tá, vamos ver. A primeira pergunta qual era mesmo, só para eu conseguir te responder individualmente. Primeiro, então, como que o locatário inicia essa negociação? Tá. Todas vão ser decorrência, né? Como inicia essa negociação? Se a imobiliária ou o locador, então, não leva essa negociação adiante, não tem interesse em negociação. E a terceira, então, se há uma obrigação em negociar a revisão, enfim, a negociar o contrato. Perfeito. Alexandre, eu acho que tu já praticamente indicaste bem o cerne do problema, que é a questão da boa-fé. Qualquer tipo de solução que a gente venha a ter, ela vai começar e vai terminar pela boa-fé. Seja uma solução dialogada ou seja uma solução judicial. E por que eu faço esse destaque? Porque a primeira coisa que o locatário teria que fazer num cenário desses é conseguir já espancar qualquer tipo de dúvida do locador de que o locatário é um aventureiro que está querendo navegar em águas interessantes e águas favoráveis para ele. Porque se o problema já é pretérito, a gente tem aquela questão daquela disposição, acho que é o 399 do Código Civil, que versa sobre a questão da mora no caso de caso fortuito ou força maior. Que é que se o locatário já tivesse em mora, ele não poderia fugir, ele não poderia descaracterizar a sua mora por um evento externo. Então, na verdade, se ele já estava numa situação anterior, só isso já demonstraria que ele não preencheria os requisitos para conseguir demonstrar sua boa-fé. E aí a gente tinha comentado sobre a questão das contas. Abrir as contas é uma forma de demonstrar boa-fé. Por quê? Porque a gente consegue fazer aquela vinculação entre a queda de arrecadação e os marcos temporais indicativos da pandemia, que é a questão de restrição a expedição de decretos, o fato de que as pessoas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que a gente realmente foi um ponto bastante fora da curva em diversos outros estados, que as pessoas tiveram essa iniciativa do isolamento social. E isso já, mesmo antes de posicionamentos formais do Estado, as pessoas já tinham começado a adotar algumas medidas restritivas. E isso impactou em diversos contratos, não só contratos de locação. Então o caminho seria o quê? Seria simplesmente tu começar dizendo, encaminha uma notificação extrajudicial, preferencialmente instruída com a contabilidade, mostrando esse histórico, preferencialmente histórico de 5, 6 meses, talvez se possível até mais, do estabelecimento, mostrando que existia uma previsão de percepção de recursos. E, naturalmente, instruindo com a correlação entre a atividade que ele exerce e a imposição feita pelo poder público, dizendo, olha, tu é um estabelecimento comercial para venda de roupas e tu simplesmente não pode mais abrir a partir de determinado momento. Então, isso, por si só, já reduz a utilidade prática do imóvel. Então, isso já criaria essa vinculação, esse nexo causal entre a queda do faturamento e a redução do aluguel. E aí uma questão que foi a última pergunta que tu fizeste, que foi a questão relativa ao eventual dever de renegociar. O que nós temos num artigo recente, que foi publicado no Migalhas, que é do Anderson Schreiber, que ele comenta, que é professor da UERJ, se eu não me engano, que ele comenta a questão de que existiria um dever de renegociar, e esse dever ele estaria amparado no princípio da boa-fé objetiva.
É uma interpretação, e eu gostaria até de comentar uma coisa, porque existe uma espécie de consenso, acho que o Flávio Tartucci também comentou sobre isso, a questão de que existiria um dever de renegociar, mas um conceito que é muito interessante, que a tendência que nós tenhamos a passar a constar de contratos, é tanto a teoria do contrato incompleto, quanto a que eles chamam da cláusula de hardship, que é a ideia de que as partes elas fazem o que se chama de gestão negativa dos riscos. Como tem muitos riscos que as partes não conseguem antecipar e não conseguem distribuir de uma forma antecipada, elas preveem em contrato dizendo, olha, se acontecer alguma coisa completamente fora dos quadros, que a gente não conseguiu prever, a gente se obriga contratualmente a, acontecendo isso, sentar e conversar. Por quê? Porque isso é um movimento bastante interessante que concretiza a questão da desjudicialização. As partes, cada vez mais a gente, como advogados, principalmente a gente que acaba atuando mais na parte do contencioso, não, no preventivo, que a gente atua muito na parte consultivo, a gente consegue perceber como que as coisas elas acontecem mais facilmente fora do Poder Judiciário. Como que a gente pode lidar com o interesse das partes e entregar resultado para os clientes sem ter essa preocupação em constantemente depender do Poder Judiciário. E quanto mais tu puder fazer um contrato que prevê isso e que atrai as partes e que não defende uma espécie de conflito de interesse e simplesmente convergência de interesse, que é isso que é o contrato. O contrato é uma operação econômica em que se tudo der certo, ambos ganham. Não é para ter um vencedor e um perdedor no contrato, é para todo mundo ganhar. E uma das formas de demonstrar isso seria conseguir trazer para o contrato essa obrigação de renegociar. E as partes vão sentar e vão achar uma solução. E isso, inclusive, passa também por técnicas de renegociação e, principalmente, por saber se colocar no sapato do outro, que é ver que o outro está numa situação complicada e fazer sessões recíprocas para conseguir achar uma solução dialogada. E também aproveitando isso que tu trouxeste, nós temos também o princípio da conservação do contrato, né? A conservação do negócio jurídico, porque não adianta também o locador simplesmente se recusar a negociar, porque caso o contrato, caso haja a extinção do contrato, caso o locatário saia do imóvel, provavelmente o locador vai acabar demorando para conseguir locar novamente, né? E talvez não só demore para locar novamente, como tenha que reduzir o valor que ele estava pleiteando antes. Então, eu acredito que essa perspectiva de negociação ela é fundamental. Eu tenho certeza também que essa pandemia ela acabou trazendo uma grande evolução para os contratos, né? Porque eu tenho certeza que 90% dos contratos não previam hipóteses como a que nós estamos vivenciando hoje. Perfeito. Pensando então, seguindo a nossa conversa, pensando então que o locatário fez a reunião com o locador ou com a imobiliária, não conseguiu chegar num consenso, o próximo passo seria a judicialização, né? Nós falamos muito em tentar evitar que isso aconteça, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo uma enxurrada de ações, e essas ações elas têm tido liminares das mais diversas, né? Em alguns casos nós vimos redução para 20% do locativo, outras para 70%, outras para, sei lá, N percentuais, e esses percentuais muitas vezes me parecem um pouco aleatórios. Inclusive teve acho até o Demetrio comentou agora, falando ali, realmente até locador depende 100% do outro, né? Exatamente Cooperação isso. contratual. Inclusive, fazendo um jabá do Demetrio, ele fez um artigo muito bom recentemente e comentou sobre isso, sobre uma decisão, a qual a redução foi, acho que 29, alguma coisa, ou seja, foi um valor quebrado que para mim não faz nenhum sentido. É ciência exata, né, cara? É o direito, ciência exata, é assim que funciona. A gente sabe o quão ciência exata é o direito. Como que tu tens visto esse posicionamento do judiciário e qual que é a tendência nos próximos meses? Qual que tu imagina que seja a tendência? Olha, eu acho que a gente tem observado aquilo que a gente já podia antecipar antes de começarem a sair as decisões. É o fato de que a gente tem alguns problemas muito significativos decorrentes da interpretação um tanto quanto exacerbada da ideia de soluções casuísticas. Por mais que a gente tenha que defender a liberdade e a autonomia do magistrado de decidir conforme o caso concreto, a gente não pode achar razoável que casos semelhantes sejam julgados de forma completamente diferente. Porque por mais que existam realidades diferentes, essas realidades elas observam mais ou menos algumas características semelhantes. Então, se porventura tu tiveres um caso de 2 estabelecimentos que funcionam com, digamos, com, sei lá, dois restaurantes que estão situados, vamos ver, na Andradas, tá? Um do lado do outro.
Aí, um deles vai ter uma decisão judicial que diz que, bom, as partes firmaram o contrato, elas que se resolvam, e o outro vai ter não só a possibilidade de prorrogação contratual, como um desconto de 85,42% no valor da locação. Entende? Se a gente tiver um cenário desses, como é que a gente pode efetivamente defender que existe um distinguishing nesse caso? Os dois estão inseridos no mesmo cenário, só que por acaso um deles deu sorte de cair num juiz que acolheu a interpretação dele, e o outro não acolheu. Então a gente pegaria todos esses estabelecimentos comerciais que são essenciais para a circulação econômica e para a continuidade e para a recuperação do país, dessa crise que a gente já está vivenciando e que a gente vai vivenciar nos próximos meses e possivelmente nos próximos anos, e a gente vai dizer, bom, faz o seguinte, espera aí, porque daqui a uns 2 anos e meio o STJ vai consolidar o entendimento. Sabe? É um negócio completamente maluco, porque a gente não pode imaginar isso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que respeitar, e é importante que a gente tenha esses entendimentos discrepantes no Poder Judiciário, em certa medida a gente vai ter que ter algum mínimo de padronização e um mínimo de previsibilidade. Porque, caso contrário, a gente vai ter o que a gente está observando. A gente teve decisões dizendo que são relações paritárias, então não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na relação contratual, com base principalmente na Lei da Liberdade Econômica, que alterou a questão da intervenção e do espaço de intervenção do Poder Judiciário. A gente vai ter decisões admitindo a prorrogação da locação, ou seja, não paga agora, mas paga depois, o que também muitas vezes também não resolve o problema do locatário e, de novo, não se amolda aquilo que eu havia comentado sobre a questão da redução parcial da utilidade do imóvel, e nós vamos ter decisões fixando percentuais aleatórios de desconto do valor da locação e sem fixar um critério temporal. Então só, posterga aí, desconto. E aí dá um desconto que pode sustentar e vai produzir efeitos ininterruptamente. E sem falar que, na verdade, são decisões liminares que produzem efeito até serem revertidas. E sendo revertidas, todo aquele conteúdo decisório vai retroagir. Então, se porventura tu afastar uma liminar numa situação dessas, aquela obrigação que tu deveria ter recolhido, tu vai ter que recolher agora. Então, gera um novo problema que representa um novo risco que nós temos nesse cenário, que é de uma absoluta insegurança jurídica. Com relação a isso, no início, né, nós vimos alguns pedidos na qual os colegas advogados estavam solicitando 100% de prorrogação, né? Na verdade, 100% de desconto, até não era nem diferimento, né? Exatamente. E é importante que haja o entendimento dessa diferença. Uma coisa é pedir uma redução parcial e outra coisa é ter um diferimento do valor, mas depois ter que pagar essa diferença. Mas, em geral, como tu mesmo comentaste, né, apesar das decisões terem sido bastante aleatórias, mas dificilmente o judiciário está concedendo liminar para que não haja pagamento, pelo menos parcial, né? Eu acredito que essa tendência ela vai se consolidar, né? Porque, mesmo que tu esteja 100% fechado, eu vejo com ressalvas a possibilidade de ter um desconto de 100%, não vejo com bons olhos. Eu, particularmente, acredito que as decisões deveriam se basear no faturamento. Mas mesmo assim, tendo um limite, né? Mesmo aquelas situações em que houve redução de 100% do faturamento, ter um mínimo ali de redução para que não seja para que não fique de graça, vamos dizer assim, né? Até porque você tem que pensar também no locador. Mas, continuando com relação a isso, como é que tu entende que ficam as revisões, pensando então na lei do inquilinato, o artigo 19 prevê as revisões a partir de 3 anos, como tem visto essa perspectiva, se isso é um impeditivo ou não? Olha, o artigo 19 da Lei 8245, ele prevê que a cada 3 anos existe a possibilidade de qualquer dos contratantes, locador ou locatário, postular a revisão do conteúdo da obrigação, ou seja, revisar o valor do aluguel por eventual descolamento do valor que tiver previsto em contrato em relação ao valor de mercado. Então, nós temos um critério temporal, que é a cada 3 anos, e nós temos uma causa jurídica para amparar esse pedido de revisão. Ou seja, é o descolamento entre o valor da locação previsto em contrato e o valor de mercado. Quais são os problemas para a gente conseguir amoldar isso à realidade que nós temos hoje? O primeiro deles é que a gente não necessariamente pode falar em descolamento do valor do contrato para o valor de mercado, porque, sejamos bem sinceros, não existe valor de mercado agora. A gente está no meio de uma situação completamente anômala,
em que os imóveis podem valer o mesmo que valiam antes, podem valer 10% isso, podem valer 50%, a gente não sabe. Porque qualquer tipo de tentativa de fazer uma quantificação efetiva de valor de mercado pressupõe um mínimo de previsibilidade e um mínimo de estabilidade no mercado. Inclusive, puxando a brasa para a nossa realidade, para o Ibradim, que eu teve uma live esses dias em que o Fábio Figueiredo, que é um perito avaliador, que é inclusive uma das principais referências no Brasil, ele comenta justamente isso. Ele diz que é muito difícil tu falar em valor de locação de mercado hoje em dia, quando na verdade tu não tem um mínimo de previsibilidade, tu tem um material de estudo muito reduzido, porque os contratos de locação também naturalmente estão sendo celebrados em uma quantidade inferior ao que nós tínhamos anteriormente. Então fica muito difícil fazer essa vinculação. O que nós temos hoje é algo que a Aline Miranda Valverde Terra defende, que seria uma outra locação, que seria com fundamento no 567 do Código Civil, que ela faria uma interpretação analógica, dizendo que seria possível postular a revisão fora do artigo 19, porque a causa jurídica é outra. A causa jurídica seria uma deterioração na coisa alugada. E essa deterioração, por mais que tu não tenhas efetivamente uma deterioração no imóvel, tu terias uma deterioração nas faculdades concedidas ao locatário. O locatário tem a utilidade de entrar no imóvel, ele tem a faculdade de se opor a eventuais esbulhos, eventuais turbações de terceiros, ele tem a possibilidade de utilizar a cozinha, se for o caso, e uma delas também seria a possibilidade de comercializar produtos e serviços junto com para os seus clientes dentro do imóvel. E essa faculdade ele foi tolhida. E isso geraria uma espécie de deterioração, mesmo que parcial, que é a da essência da deterioração, senão seria o perecimento da coisa, e seria uma deterioração em alguma dessas faculdades, e incidiria sobre isso. E aí, em virtude disso, tu terias o reequilíbrio da relação contratual, e aí esse seria o fundamento normativo para poder pedir a revisão do contrato de locação. Não seria pelo 19, porque a causa jurídica é outra, não seria um descolamento do valor de mercado, porque isso seria meramente futurologia ou tentativa de chutar o valor de mercado, que é algo quase inviável hoje em dia, mas seria efetivamente essa perda da utilidade prática do imóvel em desfavor do locatário. Eu não sei se tu tens um posicionamento diferente em relação a isso, Alexandre. O que tu acha a respeito? Com certeza é isso aí. Exatamente isso. Aproveitando até, a Daiane fez uma pergunta aqui, falando sobre o despejo. Então, falando sobre revisão, e também uma das consequências não pagamento acaba sendo o despejo, né? O despejo, nesse momento, eu acredito que ele se torna inviável pelo menos até outubro, né? Tinha um projeto, projeto em relação a isso, se puder comentar, até eu acho que já está para o presidente sancionar, não sei como é que está, não olhei a última movimentação. Na verdade, o PLS, que nasceu no Senado, né, que é o que eles estão chamando do Projeto Anastasia, que foi de iniciativa do Antônio Anastasia, ele tramitou regularmente no Senado, foi para a Câmara, só que a Câmara fez algumas alterações no conteúdo e propôs algumas inovações, e aí, em virtude disso, por causa do processo legislativo, ele não vai para a sanção presidencial. Ele volta para a análise do Senado para verificar essas alterações que foram propostas pela Câmara. E aí, mas a tendência é que, pelo menos da nossa parte, que é a parte de direito imobiliário, não vai ter nenhuma alteração, porque as propostas que foram feitas pela Câmara, se não me engano, versam sobre a LGPD e outros temas. E a parte de despejo se manteve igual. E é justamente isso que a Dai comentou. É a questão de que o despejo eu acho muito difícil, mesmo locação comercial, não acho, sem dúvida. Principalmente porque isso não foi mexido. E aí, como o projeto ele não faz nenhuma diferenciação em relação à espécie de locação, se é uma locação comercial ou residencial, se passar, vai até outubro. E como, na verdade, nós estamos tendo uma redução nas execuções de medidas determinadas pelo Poder Judiciário, principalmente a questão de um despejo, de qualquer medida desalojatória no cenário atual, tendo ou não tendo o projeto de lei, se a gente seguir com restrições de circulação, é muito, muito improvável que a gente tenha execuções nesse meio tempo. E especialmente porque, na verdade, o que a gente vai ter, o cenário vai ser basicamente tu entrar com o pedido, tu obter a medida liminar, mas a execução ficar suspensa. Então tu consegue, beleza, tá ok, mas por hora fica suspensa a execução. Agora só queria fazer uma observação aqui que o Demetrio comentou aqui, que a União Europeia decidiu por fazer moratórias. O locatário vai ter 1 ano para pagar contado a partir do fim da pandemia. Essa é uma observação muito legal, Demetrio, porque eu não sei se tu chegasse a ver, a Alemanha teve uma decisão transitória, eles promulgaram uma lei que é uma lei especificamente para relações locatícias.
gerando basicamente essa concessão de moratórios. O que aconteceu? No dia seguinte, diversas empresas disseram, então eu não vou pagar. Então, esse é o grande problema que, inclusive, a gente está utilizando como referência. O Otávio Luiz Rodrigues observou isso aí, que é uma das principais referências em teoria da imprevisão, na Universidade Acessível no Brasil, que comentou sobre isso. É a questão de que é muito perigoso a gente falar em moratória, porque se falar em moratória, principalmente no Brasil, aí ninguém paga nada. E aí, se a gente tiver moratória, aí realmente que a gente começa a ter ruptura de tudo que é tipo de contrato, e aí bailou. Infelizmente, bailou, a gente vai estar num cenário de total anomia. Rafael, voltando um pouco sobre as teses com relação à revisão, nós falamos então, né, sobre a revisão contratual por desequilíbrio contratual superveniente, mas inicialmente eram muitos artigos falando sobre força maior e caso fortuito. Agora eu acredito que essas teses estão sendo superadas, né? Saíram outros artigos, por exemplo, do José Simão, um excelente artigo, até convido o pessoal que está nos assistindo a conferir, que também é um colega do Ibradim, e falou muito bem sobre isso, afastando a possibilidade de aplicação no caso fortuito e força maior. Eu gostaria que tu comentasse um pouco mais sobre isso, sobre essas duas teses, na aplicação da redução do aluguel. Olha, em relação ao caso fortuito e força maior, o José Fernando Simão, ele teve três artigos, se eu não me engano, que ele publicou todos no Migalhas, que inclusive fica complementando a tua indicação. Nós temos dois principais, que nós temos o Migalhas Edilícias e o Migalhas Contratuais. Os dois são muito bons, que tem conteúdo de sobra para lidar com esse período de Covid. E o Simão ele foi muito cirúrgico nessa parte, porque ele preza muito pela questão do cuidado na hora de lidar com categorias jurídicas, de não tratar categorias jurídicas como uma espécie de guarda-chuva para o qual pode guardar tudo. E a questão do caso fortuito e força maior, ele não se adequaria na situação do locatário, porque o caso fortuito e força maior, ele pressupõe uma impossibilidade fática ou jurídica de cumprimento da obrigação. Isso significaria o quê? Significaria que o locatário ele estaria impossibilitado efetivamente de cumprir a obrigação. Só que com pagar quantia isso não é possível, porque ele sempre pode pedir dinheiro emprestado para alguém, ele pode fazer um empréstimo, ele pode ir em relação à execução do pagamento em si, a menos que nós tenhamos uma destruição completa do sistema bancário, ele segue podendo cumprir a obrigação. Só que aí como é que ele trabalha muito com a questão da quebra da base objetiva, que é um pouco parecido com aquilo que a gente tinha observado sobre a questão do sinalagma. A base é o equilíbrio contratual. Se tu tens um desequilíbrio para qualquer um dos lados, tu terias que buscar esse equilíbrio contratual, que seria essa base objetiva. Que é a ideia de, por que é objetiva? Ela é objetiva porque ela incide sobre a prestação, ela não incide sobre as partes. A eventual perda de emprego, redução na capacidade de arrecadação de uma empresa, o fato de um dentista não conseguir mais atender clientes, tudo isso são características subjetivas. Vão gerar uma valoração e um cuidado jurídico? Tem, mas não incidem sobre essa relação. Então, o caso fortuito de força maior, ele incidiria sobre o quê? Ele incidiria sobre obrigações de entregar coisa certa, e sobre obrigações de fazer ou não fazer. Então, aí justamente a gente teria a possibilidade de dizer, olha, caso fortuito e força maior não incide para o locatário, mas poderia incidir para o locador. Por quê? Porque hoje o locador ele se encontra impossibilitado de entregar para o locatário o imóvel nas plenas condições contratadas. Ele está impossibilitado por um descumprimento contratual dele, por uma desídia dele? Não. É um fato externo que faz com que ele esteja impossibilitado de cumprir isso. Então, o caso fortuito e força maior, por mais que esteja tentando utilizar ele para o locatário, ele é útil, mas ele não é útil para o locatário. Seria útil para o locador. Seria, no caso, o que fundamentaria um descumprimento parcial, mas seria um descumprimento parcial fortuito e não imputável ao locador. Mas que, mesmo assim, geraria esse desequilíbrio na obrigação e que demandaria uma revisão contratual subsequente para poder recuperar esse sinalagma contratual. Eu não sei se era basicamente isso que eu tinha imaginado, porque na verdade aquilo que a gente tinha conversado, que incide sobre aquilo que a gente estava conversando antes e que tu perguntaste, é justamente essa utilização meio despudorada de categorias jurídicas, meio, vamos ver se cabe aqui, vamos ficar usando, que algum deles vai caber. Uma hora o juiz vai aceitar o que eu estou pedindo. Exatamente. Eu não sei se tu quer aproveitar e falar alguma coisa sobre teoria da imprevisão, já que também nós vimos muitas pessoas falando sobre isso. A teoria da imprevisão, a gente tem ali só vamos, de repente, a gente cuidar para ver se não perdemos nenhuma pergunta. Não, tô cuidando aqui. Tá cuidando aí? Tá. Em relação à teoria da imprevisão, ela começa que ela tem uma fundamentação lá no início, que não sei se alguém tem interesse no tema,
mas convém dar uma pesquisadinha porque é bem interessante a origem, que é a Lei Faliot, que é uma lei que foi criada logo depois da Primeira Guerra, que foi para lidar com contratos de prestação continuada, que é o caso da locação, quando há um desequilíbrio muito grande superveniente. E a Primeira Guerra foi esse evento que gerou esse desequilíbrio. E aí, no nosso sistema, nós temos a assimilação da teoria da imprevisão nos artigos 478 a 480. Só que ele exige uma série de requisitos, e é a questão do fundamento para esse desequilíbrio contratual ser uma causa superveniente. É necessário que isso gere uma onerosidade excessiva em desfavor do devedor, uma vantagem exacerbada em favor do credor, e não seria possível criar essa previsibilidade e uma possibilidade de conseguir contornar esse fato. Seria possível incidir a teoria da onerosidade excessiva no caso do contrato de locação? Eu entendo que sim. Eu entendo que seria possível sim, só que por quê? Porque nós temos um enunciado do CJF, que é um enunciado do CJF, não é lei, mas que ele defende que eu acho que é o enunciado 473, que fala que a vantagem exacerbada do credor seria um elemento acidental. Por que isso é relevante? E por que isso vai orientar diretamente se é possível ou não aplicar a onerosidade excessiva ou a teoria da imprevisão? Porque dá para dizer que existe uma vantagem exacerbada do credor no cenário desse? É possível dizer que o credor receber o valor que ele tinha celebrado em contrato, sem nenhum caso de oscilação absurda do valor de mercado, porque a gente não pode fixar isso agora, ou uma inflação absurda? Olha, eu entendo que não. Eu entendo que seria muito difícil, porque a essência seria presumir que existiria uma espécie de enriquecimento sem causa do locador nesse cenário. E eu acho meio difícil afirmar que existiria um enriquecimento sem causa por simplesmente receber o valor que foi previsto em contrato. Então, me parece que o caminho seria mesmo aquilo que a Aline Valverde Terra defende, que seria a questão da revisão contratual com base nessa deterioração do conteúdo efetivo, conteúdo prático do contrato, por esse descumprimento parcial do contrato pelo locador, mesmo que fortuito. Eu não sei se tu tens uma posição diferente em relação a isso, Alexandre. Em relação a... Não, eu fiquei pensando que, realmente, pensando nessa vantagem exacerbada, por mais que, por exemplo, a locação foi firmada, sei lá, 2 dias antes de sair o decreto, ainda assim houve uma livre negociação entre as partes, né? Eu não vejo como que poderia aplicar. Mas ainda assim é mais uma das tantas teses que surgiram, né? Até aproveitando isso aí que tu comentaste em relação a justamente que é uma coisa que tu tens essa preocupação por ter a tua bagagem contratual e principalmente nos contratos mais paritários. Como é que tu vê essa questão da lei da liberdade econômica nesses contratos? Tu acha que é uma coisa que tende a influenciar bastante o posicionamento judicial e nas próprias renegociações mesmo, essas judiciais? Bom, se nós formos considerar que a lei da liberdade econômica trouxe a revisão como uma exceção, ela teria que respingar, né? Mas ainda assim, considerando todos os efeitos da pandemia, é muito difícil o judiciário acabar não se comovendo, vamos dizer assim, com essa situação e aceitar a revisão do contrato. Mas eu ainda sou muito mais filiado à livre negociação entre as partes, mas ainda assim penso que tem que ter um bom senso, né? Não adianta o locador insistir que não quer negociar, porque nesse momento, se ele não negociar, foi aquilo que eu havia referido antes, né? Se o imóvel ficar vago, ele talvez demore muito tempo para conseguir um novo locatário. Então, nesse momento, por mais que a lei da liberdade econômica ela traga como exceção a revisão, ela nesse momento é o melhor caminho. Ou revisa e negocia ou acaba perdendo o imóvel. Não adianta também, ou mantém o mesmo valor e o locatário se torna inadimplente, aí tu vai ter que ingressar com uma execução, ou ingressar com despejo, etc. Todas essas possibilidades e talvez demore anos para receber aquele valor. Sendo que talvez com um pouco de flexibilidade, uma redução de 20%, 25% durante uns 2, 3 meses, ou um diferimento no valor, paga 50% agora e os outros 50% parcela em 6 vezes, vai manter a relação contratual e não vai não vai passar por todos esses problemas, vai ter que retirar o locatário do imóvel, ter que colocar novamente para locação e etc. E justamente pensando nisso que nós havíamos conversado antes de começar a live, sobre o monitoramento controlado. Então, como tem essas 4 bandeiras, né, eu fiquei pensando, em uma semana, por exemplo, Porto Alegre está laranja, na outra semana está amarelo, depois volta para laranja, depois fica vermelho. Né, como é que vai ficar essa relação com os empresários? Né? O empresário, hoje, ele pode abrir um estabelecimento comercial ou um outro tipo de estabelecimento, sei lá, construção civil,
na outra semana ele vai ter que fechar, depois vai abrir de novo. Eu gostaria de comentar sobre isso porque me parece que é importante ter um monitoramento, mas ao mesmo tempo essa situação específica ela me parece um pouco confusa, né? Principalmente para quem tem, por exemplo, que lidar com perecíveis ou alguma coisa nesse sentido, que não teria como abrir essa semana, na outra semana fechar, depois abrir de novo. Comenta um pouco sobre isso, por favor. Perfeito, Alexandre, uma ótima pergunta. E realmente é uma situação que a gente. É aquela coisa, a gente está entrando num cenário completamente virgem, né? A gente está. É aquela coisa, a gente está trocando, como diria o ex-treinador do Internacional, né? Eu esqueci do nome dele, acho que foi o Argel, que falou que tem que trocar o pneu com o carro andando, né? É basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai trocar o pneu com o carro andando. A gente está lidando com um cenário absolutamente novo. As medidas que o Estado do Rio Grande do Sul está adotando, principalmente o plano de distanciamento controlado, é bastante interessante. Ele é algo que tem sido elogiado em outros estados. Como ele vai funcionar, se ele vai ser proveitoso, se isso não vai gerar uma instabilidade muito grande nas atividades comerciais, a gente não sabe. A gente não sabe, vai ser só o tempo que vai conseguir definir isso e a efetiva experimentação desse plano. E esse problema é um problema muito grave. Aí entra uma questão que eu acho que é relevante a gente conseguir entender que nós temos dois cenários. Ou nós temos um cenário em que é o semelhante ao caso do que a gente está vivenciando no Maranhão, em Manaus, que é simplesmente o fechamento absoluto. Ou a gente vai ter tentativas de abrir e de repente fechar se a coisa não funcionar, que é o que o mundo acaba enfrentando isso, e nós estamos com aquele constante receio da segunda onda. Isso vai acabar acontecendo porque enquanto a gente não tiver uma vacina, não tem como ter nenhuma solução mágica. Enquanto a gente não conseguir afastar esse grande fator extracontratual, extrajurídico, que é a crise sanitária, não tem como resolver. E me parece que nesse cenário a gente vai ter que, inclusive o próprio planejamento, a gestão empresarial vai ter que levar em consideração isso. Vai ter que dizer, olha, quanto que a gente pode ter de estoque no nosso estabelecimento por hora? Isso também vai impactar não só em relações contratuais locatícias, mas relações entre o locatário e seus fornecedores. Os fornecedores também vão ter que entrar nessa jogada de negociação, porque eles também vão ser impactados por essas relações. Então, daqui a pouco, uma empresa que estava acostumada a ter um estoque de 2, 3 semanas nos seus armazenamentos, ele vai ter que ter um estoque menor. Porque vai poder se programar de segunda a sexta ou segunda a domingo. Porque já na segunda já pode ter uma nova bandeira, e isso pode impactar direto no estabelecimento dele. Talvez isso vai gerar um período de instabilidade, vai gerar uma grande crise ou uma grande pressão imposta pelos empresários, o que é completamente razoável, porque quebra a principal arma de qualquer atividade empresarial, que é um mínimo de previsibilidade. Só que me parece, vendo de fora, que entre um cenário em que tu não pode abrir e um cenário que tu pode abrir com restrições ou com risco de ter que fechar depois, ainda é melhor. Porque a gente tem que lidar que aquilo, de novo, puxando a brasa para o José Fernando Simão, que falou que nós estamos entrando numa época de perde-perde. A Belle Époque, a época maravilhosa que a gente vivia antes, que nem era tão maravilhosa, porque a gente estava se recuperando, não existe mais. Tudo que a gente vivenciar agora vai ser um período de instabilidade ou um período de crise. Coisas melhores do que isso a gente não pode imaginar que a gente vai conseguir. Então vamos aprendendo e vamos trocando o pneu com o carro em movimento. Com certeza, esse momento de instabilidade econômica, não há previsão de até quando vai perdurar, mas é fato notório que as empresas tiveram que se reinventar. É inevitável essa reinvenção, transformação digital. Muitas empresas que eram totalmente offline, que dependiam do cliente ir até o estabelecimento comercial ou outro tipo de estabelecimento vai ter que rever esse modelo, porque é um modelo que neste momento não se sustenta mais, né? Nós temos vários exemplos, pubs, locais em que tinham festas com grandes aglomerações, locais que faziam eventos, casamento, etc., vão ter que se reinventar. Até esses dias eu vi, fizeram um casamento virtual, um casamento online, com não sei quantas mil pessoas, até tinha, se chegou a 1.000 pessoas, mas centenas de pessoas, tinham pessoas de outros países. Exatamente isso, o resumo é isso, dá-se um jeito, né? É necessário que tenha flexibilidade, que o empresário consiga repensar a forma como ele vai atuar neste momento. Óbvio que causa preocupação essa questão de tu não saber, tu não ter uma
uma previsão, né, sobre vai estar aberto hoje, não vai estar aberto na próxima semana. Então, a questão é justamente isso que tu tinhas comentado, né, repensar outras formas e ter que acabar focando em delivery, focando em outras coisas. E essa segunda onda que tu comentaste também, ela pode ser muito grave, né, porque não adianta, aliás, adianta, mas talvez não adiante 100% tu ter a reabertura gradual dos estabelecimentos, mas ao mesmo tempo não significa que as pessoas vão voltar a consumir, né. Então, lojas que não tinham essas vendas online, talvez elas tenham muita dificuldade para conseguir retomar o faturamento anterior. Então, eu nem falo em crescimento, né? Porque são poucos setores que tiveram crescimento, a maioria dos setores hoje ou estagnaram, agora é sobrevivência. Tiveram redução, né? Isso pensando em vários setores, né? O reflexo econômico ele é evidente e bastante profundo. Pessoal, faltam 5 minutos para terminar a live antes que o Instagram nos mande embora. Eu gostaria de perguntar se alguém tem mais alguma pergunta. Caso contrário, então eu vou passar a palavra para o Rafael para fazer os argumentos finais. Só deixa eu fazer aqui, porque por hora o que a gente tem é só a pergunta do Lucas Borba. Obrigado pela pergunta, viu, Lucas? Ele fala aqui, fala, doutores, acham que é possível a cobrança de multa contratual quando o locatário rescindir o contrato durante a pandemia? Essa é uma ótima pergunta. E ela volta um pouco para aquilo que a gente estava falando sobre a questão do desequilíbrio contratual. O Simão, a Aline, o Fábio Azevedo e acho que eu tenho aqui anotado outro que defende isso. Deixa eu pegar aqui para conseguir mencionar, porque todos esses nomes que eu estou mencionando para vocês é interessante vocês buscarem. O André Abelha também, que era também nosso colega do Ibradim, e Luiz Carlos de Andrade Júnior. Também são alguns operadores que defendem isso. Por quê? Porque se nós temos a fundamentação de que parte do contrato, a parte das obrigações do locador foram rompidas, seria possível, teoricamente, o locatário poder se desvincular do contrato sem pagar a multa, porque, naturalmente, o descumprimento não seria dele. Vai conseguir isso sem dúvida? Acho um pouco difícil a gente conseguir antecipar isso com muita certeza, porque, de novo, por mais que a gente tenha a questão de descumprimento contratual, esse descumprimento contratual ele pode ser tanto absoluto quanto descumprimento relativo, que seria o caso da mora. E nesse caso tu terias mora. Então a única maneira de tu conseguir fazer isso de uma forma muito sólida seria conseguir comprovar que não só a impossibilidade parcial da utilidade do imóvel gerou essa mora, gerou essa perda da utilidade prática do imóvel, mas pelo tempo que isso se deu, porque é uma impossibilidade transitória, houve a perda do fim do contrato. Ou seja, eu, como empresário, eu não posso me dar o luxo de ter um estabelecimento em que eu vou ficar com ele fechado durante 3, 4 meses. Eu vou simplesmente dizer, bom, para mim não tem mais, principalmente porque a gente tem que levar em consideração que o contrato de locação, ele é um contrato que, por mais que ele sejam vários meses, a gente tem que analisar cada mês como se fosse uma espécie de microcosmos. Ele é um pequeno contrato dentro de um grande contrato. Aquela obrigação que cabe ao locador de disponibilizar o imóvel em abril, ela não pode ser satisfeita em julho, ela não pode ser satisfeita em agosto. Aquela obrigação, ela nasce e morre em abril. Então, o caminho seria conseguir demonstrar, olha, eu não posso utilizar o imóvel desde março, nós estamos em julho, agosto, e para mim, acabou. Eu não tenho mais condições de utilizar esse imóvel. Para mim, a finalidade empresarial que eu visava para executar nesse imóvel simplesmente se esvaiu, e eu não tenho mais como manter o interesse nesse contrato. E aí, nesse cenário, na minha opinião, seria possível ele conseguir obter a resilição unilateral do contrato, que é um direito legalmente assegurado ao locatário, mas fugindo da multa. Não sei se tu pensa diferente, Alexandre, o que tu acha a respeito disso? Não, concordo plenamente. Até aproveitando que surgiu uma pergunta aqui no WhatsApp, que também tem a ver com isso, o Bruno Bastos perguntou sobre as consequências dessa pandemia no valor dos locativos. Eu acredito que nesse momento não temos como prever o que vai acontecer, né, se já houve uma redução no valor de mercado dos locativos, mas é evidente que já há reflexos econômicos. Eu não cheguei a buscar os últimos índices sobre vacância aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ou em algum outro local do país, não cheguei a ver se já há dados divulgados sobre isso, mas eu acredito que os imóveis que não estão locados nesse momento terão mais dificuldade para serem locados. Mas é difícil nós falarmos se há já reflexo no valor ou não, porque isso envolve várias questões, né? Envolve a localização do imóvel, envolve a qualidade do imóvel,
envolve se esse imóvel já está pronto para alguma atividade específica. Então, seria temerário da minha parte falar nesse momento se já houve redução ou não, se essa redução é significativa. Acredito que, pelas circunstâncias econômicas, a tendência é que haja uma readequação dos valores para novas locações, né? Mas aí talvez seja um pouco cedo para conseguir falar sobre isso, porque nós estamos falando de um cenário de apenas aí, 3 meses, né? Apesar desses reflexos eles continuarem por mais tempo, mas faz 3 meses praticamente que nós estamos nesse momento de isolamento social e redução das atividades. E principalmente porque, na verdade, a causa que a gente tem que lidar é uma causa que é estranha ao mercado imobiliário. Não é como se a gente estivesse lidando com uma crise dos subprimes, como teve nos Estados Unidos em 2008, se a gente estivesse lidando com uma bolha imobiliária. Não é o caso. É uma crise externa, é uma crise sanitária que gera reflexos econômicos, é natural. Só que se porventura a gente tiver... Por isso que é muito difícil a gente conseguir fazer esse exercício de futurologia, porque tu imagina, por exemplo, que a gente descobre uma vacina e a vacina fica pronta para comercialização no mundo em outubro. Não vai acontecer, não quero enganar ninguém, mas digamos que aconteça, num cenário hipotético maravilhoso. Mas se acontecesse, a gente simplesmente afastaria uma ameaça que é uma ameaça externa, que é a causa de todos os problemas. Não vão haver outros problemas? Claro que vão haver, porque a gente nunca experimentou simplesmente desligar a torneira. A economia mundial simplesmente fechou. A gente, beleza, ninguém mais produz. A gente nunca passou por isso, a gente não sabe como é que a gente vai lidar com isso. Mas a realidade é que nós temos uma causa extra-jurídica e uma causa extra-contratual e extra ao mercado imobiliário que causa esse problema. Então, me parece que é muito difícil a gente conseguir antecipar valores de mercado, porque seria mera futurologia e antecipação do futuro. Com certeza. Pessoal, falta então praticamente 1 minuto para terminar nosso tempo. Eu quero agradecer a presença de todos. Tivemos vários colegas que participaram ao longo dessa live e deixar então um convite para participar das próximas. A nossa intenção é, nesse próximo mês, fazer pelo menos uma por semana, com diversos temas, não só direito imobiliário, mas também direito de família, tributário e outros temas, família também. Então já fica o convite para participarem. Quero mais uma vez agradecer ao Rafael pela qualidade das explicações. Rafael, com certeza, ele está acima, aí ele sempre traz muita qualidade para os debates, e fica então o meu agradecimento. Depois eu passo a palavra aqui, então, para agradecer e já finalizar. Show de bola. Eu que agradeço pela amizade, porque afinal de contas é a única coisa que justifica essa quantidade de elogios, é só a amizade mesmo que justifica isso. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu, espero que tenha sido pelo menos um pouco proveitoso. Desculpa se a gente acabou talvez não atacando todos os temas que poderiam ser interessantes. Peço para que, de repente, alguém deixe algum comentário, converse com a gente, mande dicas de novos assuntos. Uma coisa que a gente já está pensando mais ou menos em abordar vai ser efetivamente o PL, porque o PL vai produzir muitos efeitos. Então, como vai produzir reflexos diretos no direito privado, a gente vai tentar abordar isso nos próximos. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Espero que todo mundo